Pode ir. Bom, então, né? Hoje a talkzinha eu vou apresentar sobre Clean Architecture e, claro, né, como se falando de Clean Architecture, a gente não pode deixar de falar de princípio Solid. Até faz sentido porque, né, os dois foram desenvolvidos pelo nosso famoso Uncle Bob, tá? Então, primeiro eu vou só fazer um briefingzinho aqui, tá? Então, qual é o objetivo do Solid, né? Peguei uma citação do próprio Uncle Bob no livro do Clean Architecture, né? Que o objetivo dele é para facilitar a criação de estruturas de software que te possibilitem grandes mudanças, né? Que tu consiga separar bem direitinho as camadas da aplicação, que tu consiga escalar a, o teu projeto de forma bem menos custosa, né? E claro, também é tu poder trabalhar com a reutilização de componentes. Então, mais ou menos isso nas palavras do Uncle Bob. Então vamos falar do primeiro princípio, tá? Que é o princípio de responsabilidade única. Ele diz que cada componente ou bloco ele deve e só pode ter apenas um motivo para ser alterado e para existir, tá? Então, aqui eu botei dois exemplos, um que é um chamado Code Smell e um que o que seria o ideal, tá? Então, na parte aqui de cima, a gente tem ali uma extensionzinha, tá? Que ele valida nome e e-mail. Aqui já é uma falha do princípio da responsabilidade única, porque é responsabilidade não é responsabilidade dessa extension validar nome e e-mail. O mais correto seria que eu tivesse uma validação para nome e uma validação e-mail, tá? É um exemplo bem simples, mas dá para se entender bem sobre sobre como funciona esse princípio, tá? O princípio do aberto e fechado. Diz que você deve ser capaz de estender comportamentos de um método ou classe sem que precise sofrer muita alteração no código base. Ou seja, eu tenho um objeto, digamos que ele vai servir de base, né, de base para implementações de outras classes concretas, nesse princípio diz que eu posso estender ele, né? Posso ser capaz de implementar, de adicionar novas implementações e estender ele, mas sem mexer naquele core, tá? Ele pode expandir ele, mas ao mesmo tempo ele não vai sofrer mutação. Então, botei um exemplinho aqui bem... se usa bastante hoje em dia, tá? Um, com um exemplo aí de uma classe ou um enum que simula o comportamento, né, de uma view quando ela está em loading, quando ela retorna success ou retorna erro, né? Então esse aqui, digamos, normalmente se usa, né? Tu tem lá um enum, tu tem a tua classe que vai te retornar lá o teu status digamos, da tua requisição, né? O comportamento lá do estado da tua view, e aí tu, né, recebe ali o teu retorno e faz um when, tá? Aí isso tu acaba tendo, tipo, meio que uma repetição, sabe, no código. E vamos supor que, eu tenha, sei lá, o status de edição, o status de se ele está habilitado ou desabilitado. Enfim, pensando assim que a gente tenha vários status, esse cara começa a ser muito gigantesco. Esse cara começa a crescer, crescer e fica cada vez mais difícil da manutenção dele. Porque se eu tiver que implementar novos estados, né, na minha aplicação nesse código, eu vou ter que replicar isso em vários outros códigos. Tá? Então, qual seria o mundo ideal? Aí aqui, então, inclusive,
quem for dar uma olhadinha assim e conseguir reconhecer, ele também é usado para o princípio aberto fechado, também é usado bastante o design pattern de strategy, tá? Então, o que ele é usado aqui para facilitar, digamos, a manutenção do código, né? É criado, então, aquele código básico que eu comentei, onde ele vai ter uma classe abstrata, né, que ele simplesmente diz que precisa printar o comportamento do estado da view, né? Então, aí eu tenho aqui 3 classes separadas, tá? Cada uma com a sua regra de negócio, que é, no caso, este aqui vai printar isloading, esse vai printar successful, e aqui vai printar got error. Aí aqui eu tenho um outro design pattern também, que é bem usado no dia a dia, que eu gosto bastante, que é o factory, que ele é usado em conjunto com o design pattern strategy, ele é muito interessante de usar, porque a gente tem centralizado aquele nosso when lá do início, a gente tem centralizado em um único local. Então aqui ele vai sempre retornar a instância da classe. E aqui lá na execução da main, eu não tenho aquele when que eu vou precisar replicar em vários outros códigos. Eu vou ter o Resource Behavior Factory com o Get Current Resource Behavior, Print Resource Behavior. Então, tá, mas o que tem a ver o princípio aberto e fechado aqui? Quando eu precisar incluir um novo estado de view nessas minhas regras aqui, eu vou incluir uma nova classe com um novo print, por exemplo, e isso vai se aplicar a toda a minha aplicação. Ou seja, eu estou estendendo a minha implementação sem alterar o comportamento core dele. Então, esse é o princípio aberto fechado. Princípio de substituição de Liskov. Esse aqui é um pouquinho difícil de explicar, então eu vou dar uma lida, né? Se você possuir uma classe de um tipo e quaisquer subclasse dessa mesma classe, você deverá ser capaz de representar o uso da subclasse como se a mesma fosse uma superclasse sem quebrar o aplicativo. Em termos práticos, o que isso quer dizer? No princípio de substituição de Liskov, se eu tenho, por exemplo, uma classe concreta, tá, que ela é uma classe carro, tá? E eu tenho lá até vamos ser algo mais completo. Vamos supor que eu tenho uma classe Fusca e eu tenho uma outra classe Kombi. As duas implementam a interface carro, tá? E essa interface seria um contrato que vai dizer quais são os métodos que devem ser implementados, né? Vamos supor lá, acelerar, reduzir velocidade, alguma coisa assim. Ao invés de eu sempre tratar meu Fusca e minha Kombi como a sua forma concreta, eu sempre vou tratar ela de forma abstrata. Eu sempre vou tratar ela como a superclasse dela, né, ou a sua interface, de forma que, se precisar alterar alguma coisa no app, eu sempre vou entender ela como a sua abstração e nunca como a sua implementação. Então, esse aqui é um exemplo que eu mostrei aqui no código, tá? Um code smell seria isso aqui, ó. Eu tenho lá um Event Repository, né, que é um repositório de dados de evento, onde ele recebe, por injeção de dependência, um data source. E esse data source, ele é uma classe implementada lá, que é retrofit event data source. Até aqui, tudo bem, ele funciona, mas e se o meu data source ele não ser mais um retrofit event data source, ele mudar para um volley event data source, ou de repente até um room event data source, aqui vai quebrar. Então, com o princípio de substituição de Liskov,
se eu tratar ele como uma interface, tá? Um event data source, depois que eu tenho essa mudança no meu banco de dados, isso aqui não vai me permitir quebrar, tá? Por quê? Porque o repositório, ele não precisa saber como é feito o data source. Ele só precisa saber que ele precisa de um data source para retornar os dados. Como, isso não é responsabilidade dele. Isso é responsabilidade da implementação, tá? Então, até isso também explica também o último dos princípios SOLID, que é o princípio de segregação de interface, que já diz que, né, tu nunca deve depender de implementações, sempre de abstrações. Porque quando a implementação mudar, o teu código vai permanecer intacto sem quebrar, tá? E no princípio de segregação de interface também diz que, na verdade, eu pulei. Na verdade, esse era o próximo. Esse do princípio de segregação de interface é melhor usar interfaces menores do que necessite implementar apenas o necessário do que implementar métodos desnecessários. Um exemplo que eu dou, que eu passo bastante para exemplificar esse, é o do TextWatcher. Quem é que não passou por esse horror aqui de ter que implementar um add text change listener e ser obrigado a implementar o onTextChanged e o afterTextChanged e o beforeTextChanged. Só que a gente só precisa sempre de um, não é? Para a gente fazer a implementação de uma edição de valores num campo. É muito difícil a gente acabar usando os três. Até depois de um tempo, né, a Google até se tocou disso e acabou utilizando, né, acabou criando extensions que implementam por baixo dos panos esse Text Change Listener, e onde, se eu quiser usar só esse after text change, eu só uso do after text change. Se eu precisar usar o onTextChanged, aí eu vou usar o do onTextChanged. Se eu precisar usar só o beforeTextChanged, eu vou usar o do beforeTextChanged. Então, depois de muito tempo que a Google decidiu, né, aplicar o princípio de segregação de interface, né. Então, em termos de implementação, né, a gente sempre vai ter esse cuidado de implementar interfaces em que fazem sentido, em que elas sejam realmente implementadas, que a gente não tenha que ser obrigado a implementar métodos com corpo vazio. Se acontecer isso, a gente, peraí, então vou ter que quebrar essa minha interface em interfaces menores, como diz aí o princípio de segregação de interface. Aí, esse é o que eu estava falando antes, que é o princípio da inversão de dependência. Que aí, voltando lá ao que a gente estava falando, né, sobre a injeção de dependência, né, que os componentes, ele deve sempre depender de abstrações em vez de implementações concretas. E, além disso, né, principalmente se tratando de Clean Architecture, as camadas mais externas, que digamos, de externa a interna, seria, digamos, da nossa view até os POJO lá, ou no caso do Kotlin, os POCO, né? Então, as camadas mais externas, elas conseguem e devem enxergar as classes mais internas, mas nunca o contrário. Em termos práticos, o que isso significa? Por exemplo, na tua view model, logicamente, tu vai trabalhar com um objeto, né? Uma classe POJO, né? Mas, na tua classe POJO, né, onde no Clean Architecture vai ser o objeto que vai ser puro de dados, não vai usar implementações de tipo um método que retorna... no caso aqui mesmo, eu tenho lá minha classe person aqui, e eu tenho um load image from URL.
e aqui eu tenho uma dependência de um image view. Isso aqui já é uma falha muito feia, um code smell. Por quê? Porque esse cara aqui ele tem que representar só os dados core do negócio. Ele não pode enxergar camadas mais externas. E aqui é um outro exemplo, né, eu tenho essa classe getEventDetails, tá? E ele simplesmente vai ter sempre esse tratamento usando sempre os contratos, né? Sempre interfaces e nunca tendo uso concreto. Bom, antes então de passar para o Clean Architecture, tá tranquilo até aí? Alguém tem algum ponto para levantar? Tá de boa. Tá de boa? Então, Tranquilo, vamos lá. tranquilo também. Pode continuar. Então, vamos passar de fato, para o Clean Architecture, ou arquitetura limpa. Então, antes de tudo, né, a gente precisa saber quais são os benefícios do Clean Architecture, não só implementar por implementar. Isso até é levantado do próprio livro do Clean Architecture do Uncle Bob. Então, os benefícios independência de frameworks, ou seja, a tua aplicação sempre vai ter aquelas regras de negócio e vai ser possível tu trocar de framework sem precisar se preocupar com um refactor gigantesco no código. Testabilidade, porque ele tem separação de camadas muito bem feitas, e isso todo mundo sabe que o código fica bem testado. Independência de interface de usuário, então vamos supor que eu queira trocar a minha aplicação, vamos supor que eu criei uma POC que só joga lá no console valores. Aí beleza, agora eu vou implementar isso no Android. Tranquilo, de boas. Independência de banco de dados. Aí é até um exemplo aquele que eu citei lá, que a gente tinha lá uma classe concreta do retrofit lá. E aí eu queira mudar lá o meu retorno de dados. Também é tranquilo de se refatorar. Independência de qualquer fator externo. Ou seja, sempre vai ter essa separação de camadas internas e camadas externas, e com essa separação não tem dependência, porque as camadas mais core, elas nunca vão enxergar as camadas externas ou qualquer outro fator externo. Então aqui é um briefingzinho bem rápido de como funciona as camadas do Clean Architecture, tá? Então, a camada mais interna, eu até digo que quando se fala em camadas internas e externas, ou até às vezes quando dizem camadas mais altas, mais baixas, pense nisso aqui como uma visão de cima de um bolo de casamento, onde as entities ali, as entidades, é aquele topo lá que ficam os noivinhos lá, os casamentos, e a parte azul ali é a parte mais baixa ali, né? Então, entidades, né, representam as regras cruciais do negócio, né, é onde tem os repositories, né, as abstrações de data source e as classes POJO, né, ou POCO, né, porque na verdade o pessoal mais conhece como POJO do que POCO, mas enfim. Caso de uso. Quem já estudou o ML deve ter lido isso e já deve ter se familiarizado com esse termo, mas faz sentido. Por quê? Porque a partir de um diagrama de caso de uso que a gente tem as interações do usuário. E é aí que entra a camada de use cases, que é a camada de casos de uso. Então, sim, foi pensando todo nessa parte assim como também as entities, se for representar por um diagrama, aqui é onde tu representa o diagrama de classes. E aqui é onde tu representa o diagrama de caso de uso, né? Então, quem conhece o ML, isso é certo, assim, para
para fazer uma análise de um projeto, tu vai sempre começar por isso aqui, que é onde tu vai ter as regras, tu vai ter o diagrama de classes, o diagrama de caso de uso, aí entra mais externos, que aí tem diagrama de componentes, e isso tudo também tem no livro do Clean Architecture, né? Mas aí eu não vou entrar muito nesse mérito. Tá, então, então, os casos de uso representam regras específicas e interações do usuário com a aplicação. Adaptadores de interface. Nessa camada aqui, então, aí que entra, no caso de MVC, entram os controllers, MVP entram os presenters, em alguns casos pode até ser usado view model aqui, mas eu já vejo, no meu entendimento, view model é uma coisa assim muito mais próxima da view do que um adaptador, né? Gateways, e qualquer outro tipo de adaptador. Vocês precisam fazer conversão de dados de um dado para o outro, é nessa camada aqui que vai ser preciso implementar, né? Que são conversores de dados para os agentes externos. E por último, frameworks e drivers, que aqui é onde a gente usa a nossa implementação de banco de dados, nossa implementação de requisição de dados remotos, tipo retrofit, onde fica a nossa camada de UI, e assim por diante. Bom. Então, falando em Clean Architecture, né? Então aí a gente vai para a parte da POCzinha, que é digamos que foi o estudo do caso para a gente botar a mão na massa e implementar o Clean Architecture. Então hoje ficou mais ou menos nessa estrutura aqui, da forma que eu achei bacana de implementar, né? Nessa camada mais interna, né, onde fica o módulo, a parte do domain, que é onde ficam os objetos, né, da regra de negócio. A parte do data, que é onde fica os repositories e as abstrações do data source. Os interactors, que são os use cases, tá? São as interações da regra de negócio. Mappers, que são adaptadores onde convertem as nossas entidades para as nossas DTOs, né? Ou as models das entidades. E aqui a parte de framework e presentation, né, que são duas camadas neste mesmo nível aqui, que é o presentation é onde está separado a view com a view model, e frameworks, que é onde está implementado o retrofit. Então vamos para a parte do código. Até aí tudo bem? Agora que eu quero ver. Agora tá a bomba. Agora que são elas, né? Que o Android é mais difícil ainda implementar isso. Exatamente, né? Exatamente. Então, para quem assistiu aquela talkzinha que eu ministrei aquela vez sobre testes unitários, ele usa o mesmo projeto. Até não sei se eu já estou rodando ele aqui. Tá rodando, mas deu erro. Mas vamos rodar de novo. Deixa eu ver. Não dá erro, pelo amor de Deus. Tá funcionando esses dias. Tanto que essa POC aqui, cara, era usado uma outra API em que nem estava sendo mais usado. Eu tive que fazer uma implementação. Eu tô vendo que o emulador acho que tá sem internet, não sei, tá buscando remoto os dados ou não? Tá buscando os dados remotos, talvez seja isso mesmo. O sinalzinho de Wi-Fi com X lá. Talvez seja isso aqui mesmo.
Vamos ver. Cara, eu só consigo às vezes usar o emulador, a internet do emulador no Mac se eu botar um DNS da Google ali. Ou algum DNS personalizado, né? Pois é. Na pior das hipóteses, depois eu rodo com o celular aqui, aí ele vai funcionar. Vamos ver. Coloca um DNS lá que vai funcionar, eu acho. Que seu problema é esse. Vai lá em redes, lá no teu sinal Wi-Fi lá. No, não, do Mac mesmo, é do Mac. Ah, Não, do Mac? é lá no Mac. Isso é bug do Mac com o emulador do Android. Aff. É, Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Ou então, para não perder tempo, se tu tem outro meio de mostrar. eu plugo aqui num device meu aqui que eu tenho aqui. Peraí só um pouquinho. Show. Tá. Então, vou te dar um kit. E vou rodar aqui esse cara. Tá, beleza. Aí eu tenho um carinha aqui pra... Tá aqui. Estão vendo aí o... Ó, o app Sim, é esse tamo aqui, ó. vendo. Não tá afim de criar uma lista, então eu só repeti os eventos, tá? É aquele mesmo appzinho lá que tem no meu GitHub lá, de eventos, onde, né, é uma lista e detalhe, tá? Aí tu clica nele aqui, pô, ele abre aqui. Tá. Então, como é que ficou a estrutura? No caso aqui eu já tinha ele separado em módulos, tá? Módulos de feature. Então, até para não perder muito tempo, não quis remodularizar ele, né? Então, eu só separei por pastas só para ficar mais de boas ali para implementar a ideia, tá? Então, mas assim, é bem tranquilo, no caso forem utilizar, até uma coisa que eu esqueci de comentar, sobre a implementação dos padrões Solid, dos princípios Solid do Clean Architecture, que até o próprio Uncle Bob diz que isso até deve ser usado assim, como ele chama, né, a parte média da aplicação. O que é a parte média? A parte, digamos, a parte modular da aplicação. Então, assim, não precisa mudar o mundo todo na tua aplicação. Tu pode simplesmente implementar isso em um módulo separado. Tá? Então, assim, bem de boas, de tu ter um módulo onde tu tem uma feature e dentro dele tu criar os módulos em si, tá? Mas aqui tudo eu separei por pastas para ficar mais entendível. Então, a separação
do Clean Architecture ficou assim, tá? Começando então da camada mais interna para mais externa. Eu tenho aqui a minha domain, tá? Que eu tenho esses 3 objetos, que é um evento, tá? Aí ele tem 2 filhos, que é uma lista de cupons e uma lista de pessoas, que até se vocês forem ver, seria mais ou menos isso aqui, ó. É a lista de participantes e a lista de cupons do evento, tá? Beleza, que até aqui tudo normal, tudo direitinho. Aí passando para a camada data. Aqui que começa a brincadeira, tá? Eu vou ter aqui a minha interface, que é o meu Event Data Source, que é onde ele retorna uma lista de eventos, ele me retorna o detalhe do meu evento, e eu tenho um método para fazer o check-in do evento. Detalhe que aqui eu só tenho a interface do meu data source, tá? E aqui na minha camada de repository, eu tenho esse meu método, que é o fetch all events, o get event details e o do check-in, que são o meu repositório único de dados. Aí é que vai daquilo que eu passei sobre o princípio da inversão de dependência, de sempre depender de abstrações. Então, isso até vai te facilitar na implementação de teste unitário, tá? Depois eu vou chegar nessa parte. Então aqui o meu repository segue aquela mesma ideia. Ele não precisa saber como o Event Data Source é implementado. Ele só precisa saber que ele precisa ter esses métodos aqui para retornar. Aqui eu tenho um repository contract, só para no caso que eu precisar testar o meu repository, né? Então, lembrando que se eu vou precisar testar meu repository, eu não vou testar a classe concreta, eu vou testar a abstração. Aí, a gente tem aqui os interactors, tá? Que os interactors são os use cases. Aí aqui são os meus 3 casos de uso aqui, ó, do meu repository, tá? Esse aqui é uma parte chave, né, do Clean Architecture. Aqui eu uso até uma implementaçãozinha que é até bem usado, tá? Que é usar o operator invoke. Não sei se vocês já usaram, mas o operator invoke, ele simplesmente, quando tu for chamar ele, quando tu for chamar por exemplo, esse método aqui do check-in, tu não vai chamar o do check-in.invoke, tu simplesmente vai chamar ele mesmo. Ele é bem útil assim nessa questão aqui, tá? Aí aqui também tenho o meu fetch all events, que também recebe, né, a minha abstração do event repository e o get event details, né? Isso aqui tudo é a camada de caso de uso, né? Os interactors. Até aqui, nessas 3 camadas, o data, o domain e o interactors, eles, se tratando de módulo, eles são livres de qualquer framework. Eles são classes puras. Então, neles aqui, se tu colocar essas 3 camadas dentro de um módulo, ele acaba se tornando desacoplado de qualquer tipo de aplicação
e se precisasse criar um outro aplicativo, vamos supor que neste caso aqui seja um módulo de login, tá? As regras, a view tanto faz, né? Da onde vêm os dados tanto faz, mas você sabe que as regras vão ser sempre as mesmas. Pode reaproveitar. Pode fazer um módulo à parte e ele vai ser reutilizável. Tá, beleza, mas aí como é que eu vejo onde é que tá o retrofit, onde é que tá a view? Calma, pera aí, vamos chegar lá. Aí aqui eu tenho os meus mappers, que aqui é onde fica a camada de adaptadores, tá? Que aqui eu tenho um event mapper, né? Que é onde eu tenho um mapeador de entidade para modelo. Tá, mas o que é esse model? Aí a gente começa a entrar na conversão da nossa implementação. O model é o que a gente está acostumado a usar no retrofit, onde tem o serialized name e tudo mais. Em termos de design patterns, dá para se entender que o event model, o coupon model e o person model são as nossas DTOs, que são as Data Class Transfer. Então, aqui, esse cara só vai existir para isso, para trazer os dados da nossa do retrofit para chegar nos mappers e converter para entity, para converter para o nosso objeto POJO, ou POCO, sei lá. Tá? E se forem ver, onde é que está essas camadas DTOs, essas classes DTOs, esses models? Eles estão onde fica o framework. Então, aí vamos indo para lá, no framework. É onde a gente tem toda aquela partezinha que a gente está acostumado a ver de APIs, onde tem as implementações do retrofit, onde a gente tem as models. E aqui que está a nossa implementação do retrofit Event Data Source. Que aí, né, o retrofit Event Data Source, sim, ele é uma implementação do Event Data Source, mas só ele conhece o Events API, que é a interface da implementação do retrofit. Então, é só ele que conhece o retrofit. Aí aqui, né, é aqui onde tu começa a fazer a conversão, né, dos dados. Então, porque o retrofit Event Data Source, o que ele nos retorna? Ele nos retorna um response. Só que o response, o que é? Ele é uma classe do retrofit. Então, eu não posso retornar aqui um model aqui, um event entity lá. Eu tenho que retornar um DTO aqui, né? Um model, no caso aqui eu chamo de model, mas ele precisa retornar um DTO. E quando eu chego nessa implementação, que é onde eu faço os meus mappers. Porque até chegar neste caso aqui, eu vou receber o meu DTO e vou converter ele para entity. Porque na aplicação, o que eu vou trabalhar é sempre com as entidades. Sempre com a camada entity. Eu não vou trabalhar com o meu DTO. Meu DTO serve justamente para isso, para ser um Data Transfer Object. Antes eu falei Data Class Transfer, enfim, entenderam. Então, é aqui que começa a conversão. Aí, mas aí se eu quiser mudar, não quero mais que seja retrofit, eu quero que traga uma lista do room, vamos supor. Aí o que tu vai fazer? Normalmente no room, tu vai ter o Events DAO, né? Quem está acostumado com room sabe que tem que implementar aquela interface DAO. Aí tu vai ter o Room Event Data Source, que não vai deixar de ser um data source,
e onde tu vai sempre tratar ele como data source. Aí é o princípio de substituição de Liskov. E aqui, quando tu for fazer o retorno da tua entity, tu, com o uso dos adaptadores, né, no caso aqui dos mappers, tu vai fazer essa conversão dos modelos de dados. Aí, beleza, cheguei nos frameworks. Agora, tá aí a parte do presentation. Agora vamos chegar lá, as view models. Então, vamos lá pro event list view model. Aqui eu tenho esse métodozinho que é só um encurtador aqui para onde ele usa. Eu não sei se vocês já usaram essa nova implementação do Live Data, onde onde ele é um Live Data que executa o emit. Então, só para vocês entenderem, esse cara aqui, ele vai retornar um Live Data de Network State, que ele segue mais ou menos aquela ideiazinha que eu usei lá no princípio aberto fechado, que é o estado da view. Que nesse caso aqui é o loading state, quando ele está em loading, o error state, quando ele vai nos retornar um exception, e o data state, que é quando ele vai nos retornar os dados. Então, isso aqui eu criei um handlerzinho, onde vai encapsular esse boilerplate aqui, e aí, no meu get event list, eu só dou um request e chamo esse cara aqui. Mas esse fetch all events aqui, ele não é uma instância do Interactors? Como é que ele está sendo... Como é que ele está sendo usado como se fosse uma função? Por quê? Por quê? Por causa do operator invoke. Aí que está a esqueminha do invoke, que é muito bacana usar esse cara aqui. Da mesma forma, o meu event details view model, que ele tem o get details e o meu do check-in, que é onde vai receber o ID do evento, o nome do evento, não, o nome do evento não, o nome da pessoa que vai fazer o check-in e o e-mail da pessoa que vai fazer o check-in. Tá, beleza, mas e o teste unitário? Cadê? Calma, vamos chegar lá. Na verdade, vamos chegar lá agora. Aí, como diz, né, no porquê de usar Clean Architecture, tu consegue testar regras de negócio de forma isolada e separada. Aí, a gente chega aqui na camada Data, e aqui a gente chega nos nossos testes. E nossos testes, eles ficam de forma muito enxutas. Por quê? Porque é retorno de dados, não tem interferência nenhuma de nada. Então, para não dizer que não tem interferência nenhuma, a única coisa é que ele tem um coroutines aqui para trabalhar com dados assíncronos. Então, basicamente assim, até eu criei aqui uma classezinha que só retorna o objeto que eu quero testar. Então, os nossos testes ficam muito enxutos, que é meu retorno esperado, a verificação se o meu mock está sendo chamado, o meu objeto que está em teste e a minha asserção. Até eu não botei aqui, mas voltando aquele nosso padrãozinho do AAA, isso aqui seria a range. Aqui seria o nosso act. E aqui o nosso assert. Então, preparação de dados, atuação, assertividade. AAA. Bem simplesinho assim de visualizar os testes unitários. Então aqui eu consigo testar ele de forma bem separada, bem enxuta. Tá? Da mesma forma que tem meus interactors. Então eu tenho aqui o
Fetch All Events Test, que é a mesma coisa, ó. A nossa camada aqui de regra de negócio está bem isolada da aplicação e está bem testada. Aí, até como um plus, né? Até adicionei teste do Retrofit Event Data Source Test, né? Então aí tem um pouquinho mais de preparação de dados, porque aí tem que converter para response, né? O success, tem que converter as models, mas enfim, dá para se testar igual, contanto que eu trabalhe sempre daquela forma ali contanto que eu trabalhe sempre dessa forma de receber via dependência a minha abstração e nunca a implementação. E também da mesma forma eu consigo testar também até a própria View Model, por que não? Dá para se testar a View Model sim, com Live Data. Aí claro, aí aqui eu tenho algumas rules aqui para executar em threads separadas, né, na coroutines, e aqui também também tem uma separação, aí até para quem tem uma certa dificuldade para aplicar teste unitário onde se utiliza View Model, essa é uma abordagem que eu comecei a usar recentemente que tem dado resultados bastante, que é usar um observer, né? Eu uso o observer como mock, dou um observer forever nele, e aí eu uso esse cara aqui, que tem até nos repositórios da Google, que é o get or await value, tá? Que vem lá dos repositórios lá da Google. O que esse cara faz? Esse cara simplesmente faz o que ele está dizendo aqui, ó. Ele retorna o valor do meu live data ou ele espera receber o retorno. Mas como é que isso funciona? Porque eu estou dentro de um run blocking test. Eu preciso executar dentro desse cara aqui, porque esse cara ele usa esse teste coroutine scope, né? Ele usa uma thread específica para testar em threads separadas com coroutines. Então, não é obrigatório, na verdade, porque o ideal mesmo é que tu consiga testar as regras de negócio. O restante aqui é implementação mesmo, aí vai de cada um, mas só mostrei que sim, dá para, de toda essa implementação que foi feita, dá para se testar assim, né? No caso aqui o get details também, e o do check-in, onde precisa fazer toda a preparação de dados, verifica a interação dos mocks e testa a assertividade, a comparação dos valores no final. Tá? E aí, por último, no nosso presentation, a parte da... Eu estou nos testes aqui. A parte da view. Aí aqui, na parte da view, né? Não tem muito segredo, aqui é só uma implementação que eu fiz ali, usando o state, onde ele vai... Esse get events list, ele vai retornar um live data, né? Ele vai retornar um live data e aqui eu já observo ele. E aí eu verifico, se for loading state, vai dar um load start. Se for error state, ele provavelmente vai ser um exception, que ele já tem um wrapper lá, onde ele vai encapsular o exception que receber. E se for data state, vai retornar os dados e vai mostrar a lista de eventos. Basicamente, são esses conceitos que foram usados nessa POC, tá? Separação dessas camadas aqui. Domain,
onde tem os objetos, né, os objetos limpos, os plain old Kotlin Objects. Data, que é onde tem a nossa abstração do data source, tá? E o nosso repository de fato. Os nossos use cases, que seria os interactors, né? Os 3 métodos aqui, tá? Os mappers, que é onde a gente vai fazer a conversão de dados de DataO para entity. Frameworks, que é onde a gente vai usar qualquer tipo de framework que for necessário, que fica isolado neste pacote ou neste módulo, sei lá. E Presentation, que aqui neste caso eu dividi em Views e View Models. Basicamente isso é esse cara aí, tá? Com essa implementação, essa POC que eu usei. Beleza, era isso. Coded is shown, código foi mostrado. E para quem apareceu aí, valeu pela força aí. O link do projeto, quem participou também da talk lá de testes unitários é o mesmo projeto, só em outra branch, que é a branch dev, tá? Mas para quem não tiver, depois eu disponibilizo os slides, que tem ali o link da POC, né? Com toda a descriçãozinha e tudo mais, né? No README. E, cara, assim como eu já vou utilizar essa POC agora em projetos futuros, é que não tem, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu confesso que eu tinha medo de implementar o Clean Architecture. Confesso, eu tinha medo. Mas depois de implementar aqui, cara, não é tanto assim. Então, cara, dá para implementar sem medo. Vou começar a implementar uma nova feature lá na empresa. Se te derem liberdade para implementar Clean Architecture e quer implementar, aproveita aquele módulo ali e já implementa. Aí depois, conforme for, já tem aquele módulo separado usando Clean Architecture, aí vai refatorando, vai melhorando o projeto e depois é isso aí. É escrito em pedra que a gente vai usar Clean Architecture? Não. Quando é que tu vai usar Clean Architecture? Bom, é como disse ali no início ali, tu vai usar onde teu projeto começa a escalar muito grande, tem uma escalabilidade muito grande, onde tu sente a necessidade de separar componentes e reutilizar componentes, onde tu sente a necessidade de, em algum momento, tu tiver que se livrar de uma biblioteca horrenda ali, isso vai te ajudar a evoluir, porque vamos supor que um dia retrofit vire coisa do passado, e aí tem uma nova biblioteca lá que, meu Deus, vai mudar a vida de todo mundo, né? Vai mudar a vida de todo mundo para requisições remotas. Beleza, isso aqui já te ajuda, cara. Então, e claro, né, ver que tu acaba gerando muito mais código, muito mais classes, então aprecie e use com moderação, porque não vai assim pegar um appzinho, por exemplo, como esse aqui, que é só uma lista e detalhe, que tu vai sair implementando Clean Architecture. Tu gera muito mais classes, tu começa a gerar muito mais separação de código, mas tem que ver até que ponto isso vai ser útil e benéfico para ti. E é isso, pessoal. Deixo com vocês aí aberto aí agora, quem quiser trocar uma ideia aí. Show de bola. Muito bom, Giovanni. Falando sobre tudo que tu mostrou aí.
Muita coisa para mim eu comecei a ver faz alguns meses na troca de cliente que usa esse clean aí. E, cara, tá muito bem explicado e tá bem legível tudo ali, todas as camadas ali, dá pra ver bem certinha a separação. Tipo, show de bola. Show, valeu. Ficou bem show de bola, eu achei. Enquanto que acho que é um pouco mais a fundo. Quando a gente tem data source remote e local. Nesse caso, como que funcionaria na parte do use case? Ele teria que ter implementando dois repositórios para saber quando tem que buscar dado local ou remoto? Ou teria que fazer uma outra implementação um pouco diferente, mas nesse sentido? Ótima pergunta, cara. Ótima pergunta. Inclusive, já me perguntaram isso. E assim, o que tu pode fazer? Na verdade, o teu use case não pode saber da onde vem, tá? Não pode saber da onde vem os casos de uso, da onde vem os dados. O que tu pode fazer? Pode, por exemplo, vamos supor aqui o teu Event Data Source, no caso, se tu tiver dados locais e remotos, tu pode fazer isso aqui, ó. Tu pode ter uma interface local, onde vai ter um suspend fan, vamos supor assim, se tratando de room, que também trabalha com coroutines, né? Um suspend fan sei lá, persist event ID, vamos supor, tá? E aí, event ID que recebe a string e retorna retorna um int lá de quantos registros foram inseridos. E aqui pode ter uma interface remote, onde tu vai pegar isso aqui e vai jogar para cá. Aí, no teu repository, né, tu vai ter os dois casos. Tu vai ter o data source local, vamos supor que nesse caso aqui vamos supor assim, um remote data source de data source local, e também tu vai ter o private val local data source. Desculpa, agora que eu ouvi tu falar ali, remote. E aqui tu vai ter o data source local, tá? E aí tu vais implementando aqui, sempre seguindo aquela ideia. O teu event repository, ele não precisa saber da onde vem. Ele sabe que precisa ter um repositório remoto e um repositório local, né? E aqui tu vai chamar o teu... Até vamos mudar aqui. E aqui tu vai ter lá o teu método lá do... no caso eu teria que adicionar aqui o do contract, que vai ser o suspend fan, eu não lembro qual era o nome lá, persist event ID. Event ID, string que retorna int. E aqui tu implementa o teu bonecão aqui. E aqui ele vai retornar o local data source ponto. Então assim, tá vendo? Eu mexi na minha camada data. Eu incluí o meu repositório local. Mas eu nem sei ainda quem é o meu repositório local. É um shared preference? Pode ser.
É um room? Pode ser. É um paper? Também pode ser. E aqui eu vou seguindo sempre essa mesma ideia. A ideia é que a tua camada data, a tua camada domain e a tua camada interactors não precisam conhecer esse tipo de implementação. E assim vai indo. Consegui te ajudar nessa questão? Sim. Eu tô entendendo bastante. Tem até um guideline da própria Google, acho, né? Sobre o Single Source of Truth, né? Que Uhum. é. Que não sei se tu conhece ou já trabalhou com ele. Conheço. Que é também, tipo, tu alimentar, principalmente com Live Data, tu faz do teu banco de dados, da tua Sim, abstração, seja o ele usa Loom, seja SQLite, qualquer. aquele Network Boundary Resource, né? É, exato. Como a Uhum. fonte tu sempre busca ali. Ele É? que vai saber se, tipo, não tem, o usuário lá não existe, não tem ainda no banco de dados. Aí ele busca Uhum. remotamente. Então, isso só dá pra fazer com arquitetura limpa, né? Então, com esse tipo de arquitetura, esse tipo de código, é que dá pra, às vezes, né? Não tem limite, né? Exatamente. Tu usa Live Data daí, no caso do É Android, bem, é Chrome. bem bom é bem boa aquela implementação ali, porque ele trabalha com dados em cache, tipo assim, tu vai retornar, tu vai fazer um request na API. Aí, se em algum momento tu receber um erro, aí tu implementa lá naquele método do should fetch, que é o should fetch diz, eu devo trazer esses dados, aí se deu erro, tu dá um false, né? Que aí Sim. não. Porque aí quando o should fetch for false, ele vai trazer do banco de dados. Que quando o que acontece? Ele busca os dados busca os dados remotos e quando dá sucesso, ele salva no banco de dados. Aí a próxima vez que tu buscar e der erro, ele não vai mostrar uma mensagem de erro, ou até pode mostrar, mas ele não vai ficar com a tela em branco, não vai dar nada. Ele vai buscar os últimos dados cacheados. Tu pode dizer, Cacheado, ó, esses cacheado. dados não estão atualizados, né, em Isso, navio e lá, aí, mas não vai quebrar ali o modelo ali, ou a regra de negócio de exatamente, mostrar os dados que só não pôde ser atualizado, por exemplo, no caso ali do cara estar sem internet, ou se a API ficou fora por um momento, ele só não está exatamente. atualizado. Boa. Agora, muito cuidado nessa parte, porque o que o Network Boundary Research te retorna? Um Live Data. Live Data, o que é? Ele é um componente do Jetpack. Jetpack, o que é? Android. E Android, o que é? Framework. Então, onde é que Sim. ele fica? Aí, cara, temos uma baita ideia de arquitetura aqui para implementar da forma que tu quiser. Ele não vai mudar nunca, vai ter sempre essa ideia. Sim, se um dia mudar para Flow, para alguma coisa assim, né? Aham, Só muda a última camada, que é o framework. Só muda o framework sempre. exatamente. Não muda a data source, o remote, nada. Sempre só o Exatamente. framework. Exatamente. Alguém mais quer contribuir com alguma coisa aí? Não, só parabenizar aí. Baita tal que teve já uns princípios aí que eu percebi que no nosso projeto a gente tá violando. Vou trazer pra semana que vem com o Henry aí, pra gente dar uma olhada e ver o que a gente pode melhorar. É, cara. Sabe que o Clean Architecture, né, foi feito pelo mesmo homem dos princípios Solid, né? Então, o cara já montou com base naquilo ali. Então, por isso até que eu pensei assim, tá, beleza, eu vou apresentar eu vou levar pra gurizada ali o Clean Architecture. Tá, mas e aí como é que eu vou explicar por que tem aquelas questões ali, sabe? Por que que eu vou mostrar? Tem que ter um porquê. E qual é o porquê? Os princípios Solid. São princípios. Esses princípios, eles te facilitam a deixar
teu projeto mais testável, mais robusto, mais escalável, e posso dizer mais um monte de palavras bonitas que a gente vê hoje em dia aí dos devs. Sempre tem espaço. Por exemplo, abre aquela activity ali que tu mostrou. Tipo, é difícil às vezes tu aplicar sempre. Às vezes vai ter casos que é difícil. Olha essa função, Exatamente. esse load event list aí, né? Ela Uhum, é para trazer uma lista de eventos, mas ela já está tratando casos, né? Mas se a gente ir para cima, exatamente. a gente teria que separar mais ainda essa função aí para o primeiro princípio, né? Que é a Exatamente. Aí vai. responsabilidade única. Então, Exatamente. tipo, tu nunca vai parar de. Nunca não, né? Mas tu sempre. Isso eu acho que um com Bob já fala, né? Que o Uhum. código nunca vai estar bom o suficiente. Sempre vai Nunca, ter que nunca. estar atualizando. Sempre tem que deixar de um jeito que. Porque o básico da arquitetura limpa é tu deixar ele, tipo, testável, bonito, escalável, mas também refatorável, né? Que é uma das maiores Exatamente. dores de cabeça de hoje em dia nossa é refatorar código legado, por exemplo. Então, quando tu faz uma estrutura, né, partindo do Solid com arquitetura limpa, tu tá ajudando até teu trabalho futuro, ou do teu companheiro. Exatamente, né? E aí também sempre vai de encontro também a outra ideia do Uncle Bob, que é o clean code, né? Então, de é, tu ter classes e métodos bem coesos que só trabalhem daquela forma ali, de tu, digamos que picar o teu código em vários métodos, né? Sempre procurar olhar assim. Até uma outra coisa também que é bem bacana, que diz, o eu não lembro agora qual é o nome, mas é tipo a ideia do lema dos escoteiros, né? Que é tu nunca deixar a tua área, tu sempre procurar deixar a tua área mais limpa de quando tu pegou. Então, tu pega o código assim, por mais que não seja a ideia da tua implementação, mas tu olha assim, cara, esse método tá fazendo 500 coisas, vamos quebrar ele em partezinhas, vamos limpar ele, sabe? Ah, então, cara, aí acaba, assim, o Clean Code acaba desembocando muita coisa, sabe? Acaba desembocando design pattern, acaba desembocando Clean Code, acaba desembocando princípio Solid, acaba tendo muita coisa, sabe? E isso, tipo, não porque tu quer, porque o projeto ele já te exige isso, então tu acaba meio que te forçando a seguir esse caminho, sabe? Então, nisso que eu achei ele muito bom. Não, show de bola. Show de bola e é realmente isso. Eu acho que, tipo, que até tu falou, né, que às vezes tu tem que ver o quão útil vai ser, né, pro teu projeto, que às vezes um projeto muito pequeno ou, né, que não faça muito sentido não vale a pena. Mas eu vejo que, tipo, cara, tem que ser, tipo, uma coisa muito específica pra não valer a pena, entendeu? Acho que Exatamente. né, os princípios estão aí, tipo, e tu nunca sabe quando o projeto vai evoluir, né? Principalmente mobile, né? Que hoje em dia a Uhum. tendência é todo mundo querer ser um super app, né? Todo aplicativo faz mais de uma coisa. É. Então, tipo, é aquela história, é muito difícil um uso em que não seja viável, não seja necessário o uso desses princípios aí. E sabe que um erro que o pessoal que faz freela bastante costuma ter eu vou fazer um projeto ali e vou entregar para o cliente. E às vezes até, dependendo do contrato que tu faz com o cliente pede o código, né, da aplicação. E aí tu desenvolve ele e entrega para ele. Até porque, sei lá, tu fez a concepção do projeto, mas não quer dizer que ele não vá ter atualizações, né? A não ser que tu assuma o projeto para sempre, né? Mas acho que ninguém quer isso. Uh, Aí tu já pensa o seguinte, cara, beleza, eu vou entregar um projeto pro tiozinho ali, tá? Mas assim, se teu contrato já diz que é só a concepção da ideia do projeto ali, o start,
e entregar o código para ele. Certamente que vai ter alguém mais vai botar a mão no código para dar manutenção, provavelmente futuramente ele vai querer chamar um outro desenvolvedor. Então, sim, o que o Clean Code sempre pesa, né? Cara, pensa com carinho nos outros desenvolvedores, né? Não deixa os coitados sofrer, sabe? Não deixa chegar assim, não deixa chegar na métrica de quantidades de WTF por segundo, sabe? Até No porque Clean uma Code. hora vai ser tu, né, que vai chegar num projeto e alguém Também. vai deixar mal E tu não vai lembrar. É. Então, assim, procurar reduzir sempre a quantidade de WTFs por minuto, né? Como diz no Clean Code, né? Tu pegar aquele código e coisa, what the fuck, né? Sabe? Então, sempre ter aquele cuidado, né, cara? Sempre ter aquele cuidado. E o Clean Code é isso. Tá, mas vamos supor que aí daqui a pouco lá o projeto do tiozinho lá da padaria lá não vai mais querer usar, não vai querer mais usar shared preference só para guardar a lista dos últimos pedidos. Ele vai querer, surgiu lá uma API lá para o cara consumir. Como é que o cara faz? Aí ele vai ter que dar um refactor gigantesco. A própria LGPD chegou aí e agora tem dados que não podem passar em campo limpo num shared preference. O cara vai ter que mudar, entendeu? Uhum, E daí, se tá todo acoplado o código, olha o trabalhão que é para guardar um CPF, um nome que antes era simples, né? Tipo, de guardar, e agora tem que ter um framework mais específico para ser mais seguro, por exemplo. Leis, regras de negócio mudam toda hora, né? Então. Sim. Mas é isso.